E aí, galera, tá massa? Vamos conversar aqui sobre um tema que nós não vamos aprofundar agora, mas vai servir de base para quando nós voltarmos e formos adiantar os nossos conteúdos. O tema é cidadania e democracia. Parece um tema simples, mas não é. Nós vamos pensar como cidadania e democracia se constituíram ao longo da história. E esses são conceitos que no nosso imaginário parecem simples, mas isso se dá não porque eles são simples em si mesmos, mas porque provavelmente nós temos no uso cotidiano esvaziado o significado dessas expressões, de maneira que elas perdem muito de sua potência porque nós não as usamos de maneira adequada. Apenas para dar um exemplo, a gente fala em cidadania, pensa, por exemplo, em botar a mão no peito e cantar hino nacional. Quando a gente fala em democracia, pensa em votar. E esses conceitos não significam só isso, significam muito mais. É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Eu quero, nesse pequeno vídeo, tratar de alguns aspectos bem introdutórios que vão servir de base para as nossas conversas futuras. Então nós vamos começar por aqui, dizendo a vocês que democracia e cidadania são conceitos dinâmicos. Isso significa que são noções, elaborações humanas. Quando eu digo que são conceitos, eu quero dizer que eles não são dados pela natureza. Não são noções naturais. Nós nascemos em sociedade, já nascemos democráticos. Não é assim que funciona. Isso se dá num processo de construção cultural, política, social. Então, é resultado de um processo. O conceito é uma elaboração, uma produção humana. É algo que não é dado pela natureza, que não é eterno. Por isso que eu digo que são dinâmicos, porque tem movimento. Ou seja, a noção que os gregos antigos tinham de democracia, o que os romanos antigos tinham de cidadania, não correspondem, não na sua totalidade pelo menos, ao que nós pensamos sobre democracia e cidadania hoje. Então, é isso que eu quero dizer, que são noções que estão submetidas à historicidade, ao movimento. Historicidade é a qualidade que as coisas têm de sofrerem com a passagem do tempo, de mudarem na medida em que o tempo passa. Então, a noção antiga não é igual à nossa, assim como, sincronicamente, a noção de democracia europeia não é igual à brasileira. A política europeia é diferente da política brasileira, em diversos aspectos. E cada país europeu tem sua particularidade e assim por diante. Isso significa historicizar um conceito. É colocá-lo dentro da sua moldura temporal, mostrar como ele sofre com a passagem do tempo. Mas isso significa também, pode parecer simplório isso, mas tem muito significado, inclusive político. Significa que as noções que nós temos hoje de democracia e cidadania foram resultado de um processo, de uma construção, e que eles não estão garantidos eternamente. Ora, é isso que eu quero dizer, não são eternos. Nós podemos perder direitos que conquistamos a duras penas. Por isso, precisamos ficar permanentemente vigilantes para não retrocedermos nas conquistas que realizamos até hoje, mas para avançarmos ainda mais e conquistarmos uma realidade ainda mais democrática e de uma cidadania ampliada. Então, para mencionar um exemplo, nós vamos ver no próximo slide como essa noção tem diferenças no tempo. Vamos pensar nas transformações políticas em Atenas. Em Atenas, por exemplo, nós temos um processo de construção, de transformações políticas que vão desde a monarquia, quando um rei governava concentrando poderes de legislador, de chefe militar, de chefe religioso, mas que tinha ao seu redor um conselho de anciãos, de homens chamados de bem-nascidos, os eupátridas, que formam uma oligarquia, uma aristocracia em Atenas.
esse grupo consegue tomar o poder e formar um governo de poucos e para poucos, a oligarquia, que era essa elite que governava para si e excluía o restante da população dos processos decisórios e dos benefícios de toda a produção econômica, enfim, da cidade. Depois, outros grupos vão surgindo com força e com capacidade de confrontar a oligarquia. Então, quando os comerciantes se tornam um grupo social forte, na Grécia Antiga, em Atenas especificamente, e são capazes de fazer frente aos aristocratas, e ao mesmo tempo um grupo de agricultores pobres, miseráveis, começam a reivindicar mais participação e superação da miséria, surgem legisladores para mediar esses conflitos. Então, é nesse processo de luta, de surgimento de novas categorias sociais, de enfrentamento, é que a noção de democracia vai se constituindo paulatinamente. Surgem as tiranias, que são homens que usurpam o poder de maneira ilegítima, mas frequentemente se aproveitam dessas tensões para tomar o poder e adotar medidas, na maioria das vezes populares, em muitos casos são medidas populares, para atender às demandas da população pobre que está reivindicando mais direitos, até que nós chegamos na democracia. Ou seja, desde a monarquia até a democracia é um processo, é um conceito que vai se formando paulatinamente. A Grécia não nasceu democrática, Atenas não nasceu democrática, foi se tornando democrática ao longo do tempo, do processo, dos embates, das lutas. E esse conceito, depois de formado, não permaneceu estanque. De maneira que, ao longo do tempo, mesmo em Atenas, a noção de democracia foi se transformando. Novas leis foram sendo aprovadas. Então, no começo da democracia, não havia cargo político pago. A partir de determinado momento, eles começam a pagar aqueles que tinham cargos políticos para dar o direito do pobre também participar da vida política. Uma maneira de incluir mais pessoas. Então, é apenas um exemplo, nós poderíamos dar vários outros exemplos de como esses conceitos vão se constituindo, eles não nascem de maneira espontânea, nem nascem com as sociedades os constroem ao longo do tempo e eles vão sofrendo modificações. A nossa noção de cidadania no Brasil contemporâneo não é a mesma do Brasil monárquico, para mencionar um outro exemplo. Outra expressão dessa dinâmica que se dá entre os conceitos acontece na tensão entre a realidade histórica e o plano narrativo. O que é a realidade histórica? É o concreto, o empírico, o real. São as coisas que acontecem ao nosso redor, que acontecem na narrativa histórica propriamente dita. O plano narrativo são as ideias, os textos, as constituições, os direitos. Então, nem sempre nós temos uma aproximação entre plano narrativo, promessas, direitos e realidade. Nem sempre os direitos se materializam. Então, nós temos, por exemplo, uma república no Brasil, mas essa república não significa obrigatoriamente, depois dela vem uma Constituição, né? Coloquei aí o símbolo da República de 1889, implantada no Brasil em 1889, com a qual veio uma nova Constituição em 1891. Mas essa Constituição, embora preconizasse uma série de direitos, não significa que as pessoas passaram a usufruir plenamente dos seus direitos. Nós podemos dizer de outra maneira, podemos dizer assim, nós podemos dizer que existe um descompasso entre expectativa e realidade. A expectativa é o que está no direito, é a concessão da lei. Um direito que se materializa numa lei, mas não se materializa no usufruto por parte do cidadão.
Então, a expectativa é essa. Direito à saúde, por exemplo, a realidade é que nem todo mundo usufrui desse direito. Vamos mencionar um exemplo. O artigo 227, isso é um direito constitucional, diz assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Um direito constitucional bonito, dá vontade até de chorar se a gente pensar nesse negócio. Mas a realidade concreta é bem outra. A cada ano, dados do IPEA, tá, gente? 23 mil jovens negros de 15 a 29 anos são assassinados no Brasil. A nossa juventude não tem o direito à vida, como a Constituição pressupõe. Isso significa 23 mil jovens por ano, significa 63 por dia. Significa um jovem negro a cada 23 minutos. De todos os homicídios praticados no Brasil, 67% são jovens negros. Então, entre a expectativa, que é de que a família, a sociedade e o Estado assegurem à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, profissionalização, essa expectativa não se materializa e não se transforma em realidade. O Brasil hoje, preste bastante atenção, o Brasil hoje é dos países onde não tem guerra, o que mais mata jovens no mundo. O aumento desde a década de 1980 até a nossa década dos anos 2010 foi de 184%. O aumento do homicídio entre jovens negros. Outro exemplo, o artigo 5º da nossa Constituição: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse é o artigo da nossa Constituição que fala para nós do direito à igualdade jurídica, o direito à diferença, o direito à diversidade, que diz que ninguém deve ser tratado com distinção de qualquer natureza, nem com racismo, nem com misoginia, nem com classismo, com nenhum tipo de preconceito. Mas a realidade concreta é outra. Matéria da BBC do ano passado, fevereiro de 2019, violência contra a mulher, novos dados mostram que não há lugar seguro no Brasil. E no texto lá embaixo, em um sábado de fevereiro, Elaine Caparrosa apanhou por horas de um homem que conheceu na internet e terminou a noite com o rosto desfigurado. Dias depois, outro homem foi detido por ejacular sobre uma passageira dentro de um trem. Não foram casos isolados. Nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões, ou seja, 37,1% de brasileiras, passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi necessariamente melhor. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres, 52%, não denunciou o agressor, procurou ajuda. Então, entre o artigo 5º da nossa Constituição e a realidade concreta, nós temos um fosso enorme, uma discrepância, um descompasso. E esses são dados ainda subestimados, porque, como o texto diz, muitas mulheres não denunciou o seu agressor. Então, nós não temos sequer como dimensionar qual é a expressão concreta desse drama brasileiro da violência contra a mulher. E onde está o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à diferença. No caso também dos LGBTs, por exemplo, outra matéria do UOL também do ano passado, Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas, aponta relatório.
O Brasil é um país extremamente homofóbico. É o país daqueles em que é possível realizar, onde é possível realizar esse tipo de pesquisa, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, mais uma vez eu pergunto, onde está o direito à diversidade, o direito à diferença, o direito à vida, o direito à liberdade? Toda vez que esses preconceitos se manifestam sob qualquer forma, seja sob a forma concreta de uma violência física ou sob a forma de uma violência simbólica, numa palavra preconceituosa, num gesto de exclusão, nós temos um déficit de cidadania, porque o direito de alguém é negado. Então, encerro a nossa conversa com essas notícias tristes, mas para a gente refletir sobre a importância de superarmos essas barreiras que impõem a nós déficits de democracia e de cidadania, que nos distanciam cada vez mais do plano narrativo, do plano ideal, da expectativa. Nós queremos uma realidade que vá se aproximando da expectativa, do plano narrativo, e queremos uma expectativa ainda maior. Então, essa é a nossa luta. A partir dos próximos vídeos eu vou conversar com vocês sobre a cidadania e a democracia como conceitos específicos. Agora foi só uma conversa de abertura. Valeu, um abraço para vocês e até a próxima.